dia, bom dia, bom dia! Bem-vindos a mais uma história aqui no nosso canal. Tá chegando agora? Se inscreve, deixa o joinha, deixa o seu comentário. Vocês já sabem, né? A mesma coisa que eu falo todos os dias, mas falarei, né? Porque tem gente que esquece. Vocês sabem que é muito importante pra gente tudo isso, para que mais pessoas, né? Nosso vídeo alcance mais pessoas e mais pessoas conheçam o nosso canal. Bom, simbora lá para a nossa história de hoje. Tá pronto? Eu tô pronta. Então, bora comigo. Dani, quero desejar para você e todos da sua equipe muitas bênçãos de todas as formas. Muito obrigada. O YouTube me direcionou seu canal pelas pesquisas que eu fiz sobre abuso. Eu sempre escuto a história das Alices quando faço as minhas tarefas do dia a dia e entrei no grupo das do fone de ouvido. Em muitas delas, Dani, eu morro de rir. Outras, eu choro junto com você, pode ter certeza. Começo o meu relato e, na verdade, Dani, nem sei por onde. Bom, minha mãe teve 5 filhos. Moramos no interior do norte do Brasil. Era muita pobreza, muita escassez de tudo. Sabe aquela situação que você lavava uma trouxa de roupa em troca de farinha e açúcar? Talvez um peixe seco. Meu pai, um capixaba. Eita, seu pai é meu conterrâneo. Mas mulherengo, ausente e machista. Ele era trabalhador, mas era bem ausente. Minha mãe era uma mulher linda, mas com semblante muito sofrido. Depois de muitas traições do meu pai, muito abandono. A pior de todas as traições foi quando ele vendeu nossa casa, com todos nós dentro, meu Deus, sem avisar a minha mãe. Ela teve que ir embora sozinha, pois nessa altura ele já tinha sumido, fugido, se envolvido com outra mulher. E minha mãe pegou um ônibus levando banana, farinha e pão. Pegou poucas fraldas de tecido e 4 filhos. Minha irmã mais velha ficou com meus avós maternos. Nesse ônibus, meu pai entrou por acaso. E minha mãe, gente, o perdoou. Não acredito. Então ele nos levou para a casa da mãe dele, uma velha ruim e amarga. Nos colocou para fora, como estava tarde. Então minha mãe lavou e arrumou uma casa de cachorro que estava lá desativada para a gente ficar. Então ela, meu Deus, a mãe, os irmãos foram ficar numa casa de cachorro. Bom, não deu certo entre eles, claro, então seguimos para o Rio de Janeiro. E depois da minha mãe perder o endereço, após chegar na rodoviária, que ela tinha o endereço de alguém, não sei de quem ainda, né? Ela lembrava o nome da rua que a gente ia. Então chegamos na casa da irmã da minha mãe, na Zona Sul. E o tormento ali começou nas nossas vidas. Essa tia era muito ruim. Ela me beliscava, só que ela me beliscava, gente, nas partes íntimas. E muitas vezes ela me cortava com a unha. Eu tinha 2 anos nessa época. Ela me machucava e eu chorava. Com os outros, ela não fazia isso. Era só comigo. Até hoje eu não entendo por quê. Meu primo era filho único dessa tia. Ele usava uma bota ortopédica e me chutava no rosto todos os dias. Era violência atrás de violência. Dormíamos na praça às tardes de domingo para não acordar meu primo e fazíamos as nossas necessidades na praça. A gente ficava à base de pão e água. Eu cresci insegura e triste, com medo de tudo. Depois que minha mãe então conheceu meu padrasto, as coisas melhoraram e fomos embora, né, para a nossa casa que meu padrasto deu. Ele não morava com a gente. Essa casa, gente, era um buraco cavado na favela. Depois fizeram uma casa de verdade. Mas mesmo no início, sendo um buraco, ainda era melhor do que aquele apartamento na Zona Sul que a gente morava com a minha tia. Eu não quero ser ingrata, mas isso são gatilhos dessas lembranças. Mas a alegria não durou muito não. Dos 5 aos 10 anos, eu era... Eu sei que você deve estar se perguntando, mas cadê sua mãe? Cadê os responsáveis, né? Trabalhando. Eles estavam sempre trabalhando. Era muita boca para alimentar. E eu ficava na rua, de casa em casa, brincando, comendo. Minhas irmãs no colégio interno, meu irmão numa creche pública e eu em casa sozinha.
Tinha uns vizinhos que tentavam até ajudar, mas todo mundo era muito pobre. Quando a minha mãe pagava alguém, era a mesma coisa que nada. Nessa ausência de responsáveis, sem proteção, lembro que os meninos já adolescentes passavam a mão no meu bumbum, enquanto eu subia a escada de casa e ficavam gritando, sabe? E eu ficava chorando e desesperada e chegava em casa e trancava tudo. Aos 10 anos de idade eu fui para o colégio interno porque uma das minhas irmãs fugiu de lá, então eu acabei ficando no lugar dela. Lá era um internato de freiras, abrigava meninas pobres. Era um verdadeiro exército. Mas só hoje eu sei o quanto aquilo me ensinou. Alguns finais de semana e nas férias, eu e minha outra irmã, que também morava no internato, né, íamos para o apartamento lá daquela minha outra tia. Nessa época ela já morava em outro bairro. E ela me dava revistas pornográficas para eu ver. Sim, gente, todos os dias. Meu tio brigava com ela e ela ria, dizia que eu gostava. Isso tudo e mais destruíram a minha mente, meu caráter e minha personalidade. As pessoas que deveriam me proteger, dar referências leais, não o faziam, pelo contrário. Dani, ela não gostava de mim. E eu só fui entender isso anos depois, com a terapia. Minha mãe exigia das filhas serviços, pois ela falava que a gente tinha que ter gratidão pela minha tia, né? Sinceramente, gente, eu acho que a minha mãe sabia dessas coisas que a minha tia fazia comigo. Eu não sei, mas pra mim ela sabia e não fazia nada. Eu fui expulsa do internato por repetida série e caí na casa da tia Má para trabalhar. Apesar de todos já terem passado pela convivência com ela, eu sempre fui a mais explorada. Essa tia, pois ela, mesmo tendo pessoas para o tal serviço, ela exigia que eu lavasse até as escadas do prédio. Eu usava roupas velhas das empregadas que deixavam lá. Meu quarto era um quarto quente, apertado e nos fundos. Bom, olha, nesse caso, Dani, o Rivotril era para ela, pois a bicha era uma desequilibrada. Ou má mesmo. Acredita que ela ofereceu dinheiro Acredita que ela me ofereceu dinheiro para tirar a virgindade do meu primo, filho dela. Ela era nesse nível. Eu era uma criança. Depois que eu dei meu grito de independência, de não querer ficar sendo explorada, eu tinha 13 anos, ela me deu uma surra. Ela me expulsou com meus trapos em bolsas de papel e me fez andar do posto 9 até o posto 6, só com passagem de ônibus. Isso às 9 da noite. Eu era uma criança, gente, de 13 anos. Eu lembro que rogou muitas maldições, né? E muitas coisas ruins aconteceram comigo ali. Mas a única coisa que não aconteceu que ela falou que foi que ela não virou mulher de traficante nem casou grávida. Só não foi pior porque eu acho que eu orava tanto e cada palavra proferida do meu jeito eu repreendia. Fui morar então com uma irmã que escondia comida e leite em pó de mim. Eu trabalhava e dava todo o meu pagamento para ela. Dani, nessa época eu tinha 14 anos. Eu era uma jovem boba e iludida e eu acreditava muito nas pessoas. Então, numa noite, eu fui ao ensaio de uma escola de samba do bairro e lá vi um ex-namorado que eu era muito apaixonada. Ele tinha terminado comigo, tinha pouco tempo e estava com a atual. E eu sofrendo e chorando por causa dele. Eu lembro que eu fui embora, estava chovendo muito, mas só fui. Atrás de mim veio um rapaz que morava na minha rua. Esse rapaz era militar, já era maior de idade. Ao chegar na porta de casa, toda molhada, eu gritei para que minha mãe abrisse a porta, mas ela não abriu. E, com muita insistência dele, eu fui me proteger no terraço da casa dele e ele me estupou. Eu estava com minha roupa toda suja de sangue e corri para casa. E depois de gritar horrores, minha mãe abriu a porta. Dani, até hoje eu não acredito que minha mãe não tinha escutado quando eu gritei da primeira vez. Eu só lembrava das pragas que a minha tia tinha me rogado. Eu fui difamada, minhas amigas se afastaram de mim, minha irmã contou para minha mãe o que tinha acontecido e todo mundo, em vez de me apoiar, né, que ela tinha sido... As pessoas ficaram contra ela. Ficou todo mundo revoltada.
falando que ela tinha dado, porque ela queria, que, né, que tinha perdido a virgindade dela. Gente, olha que coisa de louco. Bom, eu tinha sonhos, planos, eu trabalhava, eu estudava, eu fazia datilografia. Sim, gente, eu sou dessa época. Eu fazia natação aeróbica, já desfilei, virei modelo, caí na prostituição em troca de trabalho. Eu sempre ouvia minha tia dizer que lavou tá novo. E esse foi meu lema, meu inferno. Eu me tornei uma mulher sem caráter, sem verdade e sem palavra. Eu traía e era traída. Eu nunca usei drogas, de espécie nenhuma. E não que eu não tivesse curiosidade, mas eu tinha muito medo. Nessa fase da vida, conheci um perturbado que me sufocava, me controlava e era satanista. Eu era noiva e, na verdade, eu nem ligava para nada. O perturbado me traía. Afinal de contas, eu era noiva, o que poderia cobrar dele, né? Bom, quando eu quis acabar com a praga desse relacionamento, eu fui jurada e ameaçada de ser desmascarada. E nessa altura, eu não estava nem aí para nada. O perturbado contou tudo no final de uma festa que eu estava com meu noivo, né? Então, ela tinha um namorado, um noivo nessa época, e esse cara aí, né? O outro ali contou tudo pro noivo dela, tá? E eles acabaram brigando nessa festa. E nesse dia, o carro que a gente estava, Dani, capotou e a irmã do meu noivo faleceu. Minha cabeça estava a mil, eu sentia uma culpa horrível. Eu via tudo sendo destruído, né? A minha família, a família do meu noivo. Então eu fiquei proibida de voltar para casa depois disso. E eu acabei me tornando um peso para o meu noivo. Nessa altura, ele já nem queria mais olhar para minha cara. Mas eu só tinha ele e tinha muito medo de tudo. Ficamos juntos. Não foi fácil. Sofremos muito também. Eu nunca entendi por que a gente não se separou. Tivemos um casal de filhos e eu descobri uma enfermidade em mim. Depois descobri uma traição do meu marido para arrebentar tudo. A amante dele estava grávida e meu chão se abriu. Apesar de tanta dor, eu me levantei e sacudi a poeira. Tive muita difamação novamente. Depois de anos me converti à igreja, tive uma metanoia na minha vida. Não sei o que é metanoia, gente. E eu nunca mais fui a mesma. Eu pedi perdão a Deus por tudo. Perdoei meus inimigos, meus abusadores, meu estuprador, minha irmã, minha tia. Aliás, essa depois de dias na CTI internada, ela acabou falecendo. Mas ela morreu Mas antes dela morrer, eu falei pra ela na UTI que eu a perdoava. Eu entreguei minhas mágoas, minhas dores, minhas lembranças na mão de Jesus, pois eu já não sabia o que fazer com tanto lixo dentro de mim. Eu tinha muita culpa, muitas lembranças difíceis. Eu sei que meu marido tem muito ressentimento por tudo que eu fiz ele passar, mas eu não posso apagar tudo, mas procuro dar o meu melhor para ele. Hoje nós temos 2 filhos, um casal, já somos avós de 2 bebês. E sabe que eu nunca entendi meu propósito aqui na Terra? Eu sempre oro para que o Senhor me leve. Eu tenho uma mãe narcisista que eu cuido e mora comigo. Eu sou uma filha que ela escolheu para servi-la. Mas essa é uma outra história que depois eu vou contar para vocês. Mas essa é a minha vida. Bem difícil. E tipo, ela queria muito que fosse diferente, mas sempre a vida dela foi complicada. Olha, Alice, essa sua vida, né, vem lá da infância, né, desde o seu pai, né, as coisas ali que ele fazia, né, mulherengo, deixar sua mãe triste. Eu acho assim, quando as meninas vêm de uma família desestruturada, é tão difícil, né, gente, é tão difícil para vocês se estruturarem novamente. Parece que, não sei, parece que vai só ladeira abaixo. Eu não tô falando que é todas, tá? Tem muitas meninas aqui que conseguem, né, sair desse, sei lá, vamos falar um karma, né? Sair desse karma, sair dessa... E elas conseguem dar a volta por cima na vida delas. Eu acho que você coloca muita culpa dentro de você. Principalmente ali quando você fala que o cara contou pro seu noivo que você traía ele, aí talvez, né, na saída dessa festa seu noivo tá nervoso, tá chateado, acaba capotando e a irmã dele acaba morrendo. Então assim, eu acho que isso é um acontecimento
que a gente tem que procurar, sim, ajuda para se tratar, porque você pode estar colocando essa culpa dentro de você. Ah, e se o cara não tivesse, se eu não tivesse traído, se esse cara não tivesse chegado lá, se o cara não tivesse contado, né? Será que teria acontecido isso? Então, eu acho que isso é uma culpa que você tem que trabalhar dentro de você para que você realmente possa se livrar dela, né? Cara, sinceramente, assim, tudo que você passou aqui, eu não vejo como a sua vida ter sido diferente. Porque desde criança que você passa privação de comida, você passa, sabe, você não tem uma família ali pra te realmente falar assim, ah, faz isso, faz aquilo, né? Olha, segue esse caminho assim, segue o caminho acolá. Então, assim, você passou por abuso, você foi estuprada, foi muita coisa que você passou. E são muitos traumas, gente, muitos traumas que vêm junto. Essa sua tia, né, que faleceu aí, que Deus a tenha, mas, poxa, te tratava mal, né? Você sentia a diferença, né, gente? E a pior coisa do mundo é quando a gente sente que as pessoas estão ali fazendo aquilo com a gente por pura maldade. Não é porque a pessoa quer te ajudar, ela quer te humilhar. Olha onde você está, olha onde eu estou te colocando. Olha, vai lavar isso aqui. Ah, você vai dormir na minha casa, mas você vai morar nesse quarto do fundo aqui, ó. Quente. Ah, você não tem roupa? Não, peraí, deixaram roupa aqui, você vai usar esses trapos que eu tenho. Então, assim, eu acho que é muita coisa na sua cabeça para você digerir. Por isso que você, no final aqui, acaba falando, né, que você tem vontade nem de estar aqui, nunca entendi meu propósito nessa terra. Eu acho que todos nós temos um propósito nessa terra. Gente, você teve 2 filhos. Isso já é um propósito. Você botou 2 pessoas no mundo, sabe? Você tem o seu marido, né? Você tem seus netos. Então, eu acho assim, tente viver pensando também nas coisas boas que aconteceram pra você. Eu sei, gente, que é muito difícil quando você passa por tanta coisa ruim, você tentar tirar algo de bom disso. Assim, é muito difícil. Mas eu acho que você, ali, talvez na igreja lá, tem um psicólogo que possa te ajudar, para te ajudar a sair dessa culpa, sabe? É engraçado você falar isso, porque às vezes a gente pensa, né? Nossa, eu já tô com tantos anos, o que eu fiz nessa vida? Eu não fiz nada. Mas aí se você começar a pensar, eu tenho certeza que você vai achar um monte de coisa que você fez. Um monte de coisa que, sabe, que aconteceu, né? Que coisas boas também. E eu acho que, vamos falar agora para você. Se você acha que até aqui a sua vida, né, não teve um propósito, então comece a pensar daqui para frente qual o propósito que você quer para sua vida. Como que você quer ser lembrada? Como que você quer que seus netos lembrem de você? Seus filhos, né? Então comece a procurar um propósito para sua vida. Todo mundo tem um. Pode ter certeza disso. Talvez você ainda esteja um pouco não, você deve estar muito machucada ainda por tudo que você viu, tudo que você passou, tudo que você ouviu, né? Então, eu acho que uma terapia ajudaria muito. Pode ser que na sua igreja tenha alguém que possa te ouvir, possa te ajudar, tá? Mas não pense você assim, eu não tenho, né? Eu tô aqui fazendo o quê? Nossa, pra que eu vim nesse mundo? Não, pode ter certeza que todos nós aqui somos filhos de Deus, todos nós viemos nesse mundo com um propósito e você também tem um, tá bom? Eu acho que você deveria começar uma terapia o mais rápido possível para que você comece aí a se perdoar, a tirar tudo isso que você tem dentro de você. Eu tenho certeza que você vai achar assim a sua direção certinha nessa vida. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.